Uma equação diferencial linear de segunda ordem, ela é dita não homogênea se ela pode ser escrita da seguinte forma: y, duas linhas, mais uma função p de t que multiplica y', mais uma função q de t que multiplica y, sendo igual a uma outra função f de t. Nós já estamos acostumados a lidar com as equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas, que são aquelas que têm esse mesmo formato, porém a função f de t é uma função nula. Nesse caso, nós temos f de t como sendo uma função não nula. Por exemplo, vamos considerar esta equação não homogênea, y duas linhas mais y' igual a função 2 mais t ao quadrado. Então você vê que é uma equação como essa. Aqui tu está com y duas linhas, a função p de t aqui é apenas o número 1 e q de t é 0. Isso igual a 2 mais t ao quadrado. Uma coisa interessante que eu posso verificar é que as funções y1 de t igual a 4t menos t quadrado mais 1/3 de t ao cubo. E se você pegar a função y2 de t igual a exponencial de menos t mais 4t menos t ao quadrado mais 1/3 de t ao cubo, essas duas funções são soluções dessa equação. Vou chamar essa equação de asterisco. Então elas são soluções da equação asterisco. Bom, mas por que, professor? Elas são soluções. Como é que o professor descobriu isso? Bom, em outros vídeos a gente pode tratar essa questão. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Primeiro, você pode verificar diretamente que elas são soluções. Eu vou fazer a conta rapidamente aqui do lado, né? Então você pode pegar a função y2, linha. Vou derivar essa segunda função aqui. A derivada de exponencial de menos t é menos exponencial de menos t. A derivada de 4t é simplesmente 4. A derivada de menos t ao quadrado é menos 2t. E a derivada de 1/3 vezes t ao cubo, o 3 desce, fica t ao quadrado, né? Vai ficar 3 sobre 3, que é 1, então vai ficar somente t ao quadrado. Se você pegar e derivar isso novamente, a derivada de menos exponencial de menos t dá exponencial de menos t, derivada de 4 é 0, derivada de menos 2t é menos 2, e a derivada de t quadrado é 2t. Então, se você pegar y2, duas linhas, mais y', y2', né? Ou seja, simplesmente troquei o y por y2, será que vai dar 2 mais t quadrado? Se der isso, então nós acertamos, né? De fato, essa y2, por exemplo, é uma solução dessa equação diferencial. Então, veja que vai acontecer exatamente isso. Se você pegar aqui, exponencial de menos t, menos 2, mais 2t, que foi y2, duas linhas, né? E você somar com a y2', que é essa daqui, aí vai ficar assim, né? Mais, aí menos exponencial de menos t, mais 4, menos 2t, mais t quadrado. Fica assim. Então aqui a gente vê que dá para cancelar algumas coisas, né? Por exemplo, exponencial de menos t com menos exponencial de menos t, 2t você pode cancelar com menos 2t, aí restou apenas menos 2 mais 4, que dá 2, e só sobrou o t quadrado. Então veja que deu exatamente igual a 2 mais t quadrado, ou seja, de fato, y2 é solução de asterisco. Analogamente, verificamos que y1 também é solução da equação asterisco. Mas nós temos aqui um fato muito interessante, que é o seguinte. Quando você pega a diferença, y2 de t menos y1 de t, a diferença dessas duas soluções é solução da equação diferencial homogênea associada a essa equação. Ou seja, é solução da equação homogênea y duas linhas mais y' igual a 0. Mas isso a gente vê facilmente, né? Porque se você substituir o y duas linhas
por essa função todinha que está aqui, você vai ganhar o seguinte, você fica com y2 menos y1, duas linhas, substituindo y pela diferença dessas duas soluções. E se você faz a mesma coisa aqui, não é? Aí o y você troca pela diferença, aqui fica uma linha só. A gente sabe que a derivada da soma ou da diferença é a soma ou diferença das derivadas. Então, na verdade, o que nós temos aqui é y2, duas linhas, menos y1, duas linhas, nessa primeira daqui, mais essa outra dá y2 linha menos y1 linha. Aí, só dando uma ajeitada, você tem y2, duas linhas. Aí eu vou juntar aqui com o y2 linha. E aqui, se eu colocar o menos em evidência, aí fica y1, duas linhas, mais y1 linha. Mas o que é que a gente sabe? Que y2 é solução de asterisco. Então, se você faz y2 mais y2 linha, que é o que está aqui, tem que dar 2 mais t quadrado. 2 mais t quadrado. Menos, e essa y1 também não é solução, então ela tem que dar também 2 mais t quadrado. Ora, com esse você cancela, isso aqui ficou igual a 0. Ou seja, de fato, a diferença dessas duas soluções particulares dessa equação diferencial não homogênea é uma solução para a equação homogênea associada. Ou seja, aquela que você obtém tirando essa função daqui e colocando 0 no lugar. Na verdade, em geral, né, eu vou considerar aqui, seja uma equação do tipo, né, y duas linhas mais P de t, y' mais Q de t, y igual a G de t. Vou considerar uma equação não homogênea, escrita dessa forma. E aí nós temos o seguinte teorema, que diz o seguinte, né? Veja, se y1 e y2 são soluções da equação asterisco é essa, então, quando você faz y1 menos y2, ou y2 menos y1, é uma solução de y duas linhas mais p de t, y' mais q de t, y igual a 0. Ora, essa daqui é a equação homogênea associada a asterisco. Por que isso é importante? Para resolver uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, nós vamos recorrer à sua equação homogênea associada, porque é uma equação que a gente já sabe trabalhar muito bem com ela e, através dessa conversa que a gente está tendo, estamos percebendo que ela pode nos ajudar na tarefa de chegar no que seria uma solução geral para equações desse tipo aqui. Veja, se y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea, que é no caso essa daqui, né? Eu vou chamar ela de H. Então, se y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para H, então o que é que vai acontecer? Quando você pegar y1 de t menos y2 de t, a gente não viu que essa é solução para a equação homogênea. Então, se essas duas formam um conjunto fundamental de soluções, como essa é a solução dessa, é porque essa daqui pode ser escrita como combinação linear das funções que formam um conjunto fundamental. Ou seja, C1 é y1 de t mais C2 y2 de t. A partir desse teorema, nós temos agora um segundo teorema que vai dizer para a gente como é que vamos conseguir resolver uma equação desse tipo aqui, uma equação não homogênea. Então esse teorema diz o seguinte, a solução da equação não homogênea, asterisco, pode ser escrita da forma. Então você pode escrever ela como sendo y de t igual a C1 y1 de t mais C2 y2 de t mais yp de t, onde y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções
para H. Quem é H? É a homogênea associada. A gente já sabe que C1 e C2 são constantes arbitrárias. E aqui a parte importante, importantíssima, YP de T é uma solução particular de asterisco. Por que isso é verdade? É verdade porque você já sabe que Y1 menos Y2, quem é Y1 e Y2? Não são soluções da não homogênea? Ela é combinação linear dessas funções aqui, que são um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea. Então, veja, a solução para a equação não homogênea é uma função y. Então, o que é que eu fiz aqui? Tipo, nessa y1 eu botei uma solução da equação não homogênea. Aí eu tenho conhecimento de uma solução particular. Aí eu coloquei ela aqui, no lugar dessa y2. Aí ficou aqui assim, né? Menos yp de t. Aí esse menos yp de t eu só fiz passar para esse lado. Então, apareceu aqui, ó, que a solução y de t da não homogênea é escrita dessa forma. Qual é a dificuldade que nós vamos ter? Encontrar y1 e y2 é fácil. Você já sabe como resolver equações homogêneas, por exemplo, quando você está trabalhando com coeficientes constantes. A dificuldade vai ser, então, você achar uma solução particular para a equação não homogênea. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz para achar uma solução particular para não homogênea, e com isso a gente vai conseguir resolver diversas equações, principalmente quando você estiver aqui com coeficientes constantes, ou talvez até uma ou outra situação específica.